Capítulo 23. Termologia, termometria. A sensação de quente e frio é percebida pelo homem desde que ele começou a habitar a Terra. Por isso, ao mesmo tempo em que experimentava estas sensações, o homem buscava uma explicação para elas. No século VI a.C., por exemplo, os filósofos da Jônia acreditavam que eram o calor e o frio as causas da evolução do universo. Entretanto, ainda na antiguidade, já se sabia que alguns corpos aumentavam de volume quando aquecidos e que um corpo se esfria em contato com um corpo frio. Somente no século XVI surgiu a necessidade prática de medir as noções de quente e frio. Desde então, estudiosos como Galileu, Santório, Bacon, Torricelli se dedicaram ao estudo e à construção de termômetros, tendo como base o princípio da dilatação dos líquidos e dos gases. No entanto, só no século XIX, graças a cientistas como Joule, Carnot, Kelvin, tais estudos atingiram seu clímax. Fundamentava-se, então, um dos ramos do estudo da física, a termologia, responsável pelo estudo dos fenômenos relativos às manifestações de um tipo de energia, a energia térmica, capaz de produzir aquecimentos, resfriamentos ou mudanças de estado físico nos corpos que a recebem ou a cedem. Em síntese, a termologia estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. Temperatura. É comum as pessoas avaliarem o estado térmico de um corpo pela sensação de quente e frio que sentem ao tocá-lo. Mas essa avaliação não é exata, pois a sensação despertada pode variar de pessoa para pessoa, levando a diferentes opiniões sobre a temperatura de um objeto. Então, como podemos definir temperatura? Imaginemos um balão de borracha, fechado, com ar em seu interior. Como já se sabe, o ar é constituído de pequenas partículas, átomos, que se movimentam em todas as direções. Agora, quando aquecemos esse ar, o balão estufa, aumentando de tamanho. Isso acontece porque o ar que está no interior do balão, quando aquecido, empurrou mais fortemente as paredes elásticas, aumentando seu volume. Esse fato ocorreu porque as partículas de ar movimentam-se, possuindo certa velocidade capaz de gerar energia cinética, energia de movimento. Quando aumentamos a temperatura dessas partículas por aquecimento, essa energia cinética aumenta, intensificando os choques dessas partículas com as paredes internas do balão, o que produz seu aumento de volume. Assim, podemos associar a temperatura do ar à energia cinética de suas partículas, isto é, ao estado de movimento dessas partículas. Nos sólidos e nos líquidos, o aumento de temperatura também provoca a agitação das partículas, mas nesses casos isso acontece em regiões limitadas, já que as partículas são impedidas de movimentar-se livremente. A partir disso, podemos concluir que a temperatura é uma grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das moléculas de um determinado corpo. Esse movimento está associado a um tipo de energia cinética que leva o nome de energia térmica. Quanto maior a agitação térmica, maior a temperatura. Quanto menor a agitação térmica, menor a temperatura. Equilíbrio térmico. Todos os corpos, sempre que possível, tendem espontaneamente para um mesmo estado térmico. Por isso, quando colocamos um objeto quente em contato com um objeto frio, depois de algum tempo, ambos ficam mornos. Acontece que os corpos mais quentes fornecem parte da energia térmica de suas partículas para os corpos mais frios. Assim, os mais quentes esfriam e os mais frios esquentam, até que seus estados térmicos, suas temperaturas, fiquem iguais. Dizemos então que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. É por isso que, para medir a temperatura de uma pessoa, precisamos deixar o termômetro alguns minutos em sua axila ou na boca, para que ele entre em equilíbrio térmico com o corpo. Escalas de temperatura. Celsius.
A escala termométrica mais utilizada no mundo foi apresentada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius e possui uma divisão centesimal que facilita sua leitura. Usando um termômetro de mercúrio, Celsius observou que, ao colocá-la em contato com a água em ebulição a uma pressão constante, a expansão do mercúrio cessava após algum tempo, pois ele entrava em equilíbrio térmico com a água e permanecia nesse ponto enquanto houvesse água em ebulição. Colocando o termômetro em uma mistura de gelo fundente, gelo passando para o estado líquido e água, a contração do mercúrio também era interrompida no ponto em que o mercúrio entrava em equilíbrio térmico com a mistura. Assim, os pontos de ebulição da água e de fusão do gelo permaneceram como pontos fixos na escala Celsius. O intervalo entre eles foi dividido em 100 partes iguais, cada uma valendo 1 grau Celsius. Escalas de temperatura, Fahrenheit. Em 1708, o físico holandês Daniel Gabriel Fahrenheit, utilizando as ideias do astrônomo dinamarquês Ole Homer, estabeleceu os pontos de referência de uma nova escala. Para o ponto 0, ele utilizou a temperatura de uma mistura de gelo, sal e cloreto de amônia. E para o ponto 100, a temperatura do corpo humano. Somente mais tarde, quando passaram a utilizar a água como referência, observou-se que a sua escala correspondia a 32 graus Fahrenheit no ponto de fusão do gelo e a 212 graus Fahrenheit no ponto de ebulição da água, com 180 graus Fahrenheit compreendidos entre esses dois pontos fixos, como mostra o esquema. A escala Fahrenheit de temperaturas é utilizada principalmente nos países de língua inglesa. Escalas de temperatura, Kelvin. As escalas Celsius e Fahrenheit são conhecidas como escalas relativas, pois o zero nelas não significa ausência de agitação molecular. Foi o físico britânico William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, quem inventou a escala absoluta. Verificando experimentalmente a variação de pressão de um gás a volume constante, ele concluiu que a menor temperatura que esse gás poderia atingir coincidia com a anulação da pressão. Definido como zero absoluto, esse estado térmico corresponde, na escala Celsius, ao ponto negativo 273 graus Celsius. Desse modo, a temperatura de fusão do gelo corresponde a 273 Kelvin e a de ebulição da água 373 kelvins. A escala de Kelvin é absoluta, porque tem origem no zero absoluto de temperatura. Isso quer dizer que a temperatura de um corpo não pode decrescer indefinidamente. Seu ponto máximo de esfriamento é o zero absoluto, ou seja, negativo 273 graus Celsius. Inexistentes na Terra ou em suas proximidades, temperaturas próximas ao zero absoluto podem ser alcançadas apenas em laboratório. Escalas termométricas, relações. Diante da apresentação efetuada, pode-se então comparar as três escalas termométricas: Celsius de 0 a 100, Fahrenheit de 32 a 212 e Kelvin de 273 a 373. Aplicamos um procedimento matemático chamado interpolação para equacionar a relação entre as escalas. Interpolação é o termo do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Fazendo 273,15, aproximadamente 273, e 373,15, aproximadamente 373, e aplicando a interpolação teremos o termo do meio, θc, menos o de baixo, 0, dividido pelo de cima, 100, menos o de baixo, 0. Repetindo para a escala Fahrenheit, o termo do meio, θf, menos o de baixo, 32,
dividido pelo de cima, 212, menos o de baixo, 32. Por fim, escala Kelvin, interpolando. Termo do meio, T, menos o de baixo, 273. Dividido pelo de cima, 373, menos o de baixo, 273. Em que θF é a temperatura em graus Fahrenheit e θC é a temperatura em Celsius. Quando comparando as variações entre as três escalas, variações totais de temperatura, chegamos à seguinte equação. A variação da escala Celsius sobre 5 é igual à variação da Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da Kelvin sobre 5. As duas equações têm finalidades diferentes. Substâncias e grandezas termométricas. Através de grandezas como volume e pressão, podemos identificar a temperatura de um corpo. Tais grandezas são chamadas de termométricas. As substâncias que apresentam sensível variação de volume e pressão, quando submetidas a pequenas mudanças de temperatura, caracterizam-se como substâncias termométricas. Assim, por exemplo, no termômetro ao lado, observamos que, na sua parte inferior, há um reservatório, bulbo, onde fica armazenada a substância termométrica, que pode ser o mercúrio ou o álcool. No interior da haste existe um tubo estreito através do qual a substância termométrica sobe ou desce, conforme a temperatura que está sendo medida. O valor da temperatura é fornecida pela medida da altura da coluna, que vem a ser a grandeza termométrica. No termômetro de mercúrio, por exemplo, a grandeza termométrica é a altura da coluna. Termômetros. Todo dispositivo utilizado para medir temperaturas é chamado de termômetro. O primeiro termômetro de que se tem notícia foi construído por Galileu Galilei em 1597 e era formado por um longo tubo de vidro aberto na extremidade inferior e com um reservatório na parte superior ou bulbo. Esse tubo, cheio de ar, era emborcado numa vasilha que continha água. Ao receber calor, o nível de água caía e, ao perder, voltava a subir. Isso é devido ao ar, que expandindo-se ou comprimindo-se de acordo com a temperatura e necessitando assim de maior ou menor espaço, empurra ou deixa livre a água no tubo. O termoscópio florentino era baseado nesta configuração, entretanto utilizava vinho no lugar de água. Um tipo de termômetro, chamado termômetro clínico. Geralmente de mercúrio, o termômetro clínico é bastante comum e utilizado para determinar a temperatura do corpo humano, cujo valor normal é de 36,7 graus Celsius. Por isso, seu intervalo é graduado entre 35 graus Celsius e 42 graus Celsius, ambas consideradas temperaturas críticas para o corpo humano. O termômetro clínico é constituído de um tubo que apresenta um estrangulamento que tem como função permitir a passagem de mercúrio quando ele se expande e dificultá-la quando o líquido se contrai. Essa dificuldade na concentração possibilita que a temperatura registrada possa ser lida sem que o termômetro esteja em contato com o corpo. Para restabelecer o contato da coluna com o mercúrio do reservatório, sacode-se bruscamente o termômetro. Outro tipo de termômetro muito comum, termômetro de máxima e mínima. O termômetro de máxima e mínima foi idealizado pelo inglês James Six. Geralmente usados em meteorologia, uma única leitura diária fornece as temperaturas mínimas e máximas ocorridas no intervalo de 24 horas. O álcool e o mercúrio são as substâncias termométricas contidas nesses termômetros. O mercúrio separa o álcool em duas colunas. Em cada uma e em determinado ponto está imerso um índice de ação esmaltado, que pode escorregar com um pequeno atrito entre as paredes do tubo. O índice fica dentro do tubo, um aqui, outro aqui.
Quando a temperatura baixa, o álcool do reservatório se contrai e a extremidade direita do mercúrio empurra para cima a extremidade esquerda, elevando o índice de mínima. Quando a temperatura se eleva, esse índice permanece na mesma posição, e agora o índice de máxima é que sobe, empurrando para a outra extremidade do mercúrio. O índice da direita indicará, portanto, a temperatura máxima, enquanto o da esquerda indicará a temperatura mínima. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta.